E o Atlético Mineiro não pretende facilitar as negociações do volante Alan com o mais querido do Brasil. Inclusive, já definiu o valor, conseguiu baixar, na verdade, o valor, mas não baixa mais nem um centavo. Quer vender o Alan à vista, a gente vai falar sobre isso, diferente do que o Flamengo quer aí, na verdade, comprar. Vou trazer todos os detalhes para você, vou falar também sobre a situação envolvendo o zagueiro Sami. Segundo as informações trazidas pelo portal UOL, o Flamengo vem tentando a contratação do zagueiro Sami, e eu vou trazer todos os detalhes para você. Se falando sobre o zagueiro, o Flamengo abre negociações para vender o zagueiro Pablo ao Corinthians. A gente está apurando todos os detalhes, você vai ficar por dentro de tudo. Vou falar sobre esse jogo do nosso Mengão queridão, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marutaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Bom, deixa eu começar falando sobre esse jogo importante para o nosso Mengão queridão. 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece no Maracanã. Flamengo recebe Cruzeiro com casa cheia. O Flamengo vendeu todos os ingressos. São esperados mais de 65 mil torcedores no Maracanã para esse jogo diante do Cruzeiro pela 8ª rodada do Brasileirão. O Flamengo, que hoje está na 6ª colocação com 12 pontos. O Cruzeiro com a mesma pontuação, mas com saldo de gols. O Cruzeiro está aí na 5ª colocação. É um duelo direto, né? Um clássico interestadual. E a gente temos novidades para esse jogo. Isso porque, além do Maraca cheio, o técnico Jorge Sampaoli, né, promete aí com novidades para o jogo contra o Cruzeiro. O nosso meia Jorge André Arrascaeta treinou normalmente nesta sexta-feira. Ainda segue sendo dúvida, mas uma informação importante é sobre a mudança que o Jorge Sampaoli deve fazer, principalmente no meio-campo. O treinador preparou a equipe no treino dessa sexta-feira com Eric Pulgar, Thiago Maia e Gesto ali na meiuca, ali no meio-campo. Lembrando que, além disso, também o Jorge Sampaoli testou os garotos Matheus Gonçalves e Vitor Hugo na equipe principal, entre os 11 aí que treinaram para enfrentar o Cruzeiro neste próximo sábado, jogo que acontece às 18h30, horário de Brasília. Ainda voltando a falar sobre a Arrascaeta segue sendo dúvida para esse jogo. A Arrascaeta vem sentindo muito, né, nos últimos dias, ficou de fora de vários jogos do Flamengo, jogos importantes. Arrascaeta, a gente espera que realmente retorne, porque quando o Arrascaeta está no time, o time é outro, é diferente. Então o Flamengo precisa muito do Arrascaeta. Sabemos que o Flamengo está no mercado da bola em busca de um reserva imediato para o nosso meio Jorge André Arrascaeta, mas enquanto esse reserva não chega, o Flamengo precisa do Arrasca 100%. Essa é a verdade. Se falando sobre o reserva para o Arrascaeta, o Flamengo ainda segue atento nas negociações com o River Plate da Argentina pelo meia de la Cruz, né, que chegaria como um grande reforço para reforçar o nosso meio-campo. Então a gente está apurando todos os detalhes, as negociações seguem na mesma. O Flamengo está tentando essa negociação com o River Plate e eu acredito que o Flamengo terá sucesso nessa negociação com o River Plate pelo meia Nicolás de la Cruz. Mas em contrapartida, o Flamengo também vai vender alguns atletas. A informação que temos é que o Flamengo abriu negociações com o Corinthians. O Corinthians se demonstrou interessado na contratação do zagueiro Pablo e o jogador pode novamente vestir as cores do Corinthians, né? Lembrando, o jogador já jogou no Corinthians em 2017, na temporada de 2017, quando ainda estava lá no Bordeaux da França. Foi emprestado pelo clube francês ao Corinthians e agora o Corinthians novamente abre interesse na contratação de Pablo. Lembrando que seria uma negociação viável ao Corinthians, o que facilitaria muito, né, transferências para os clubes nacionais, porque a situação do Pablo, o Pablo ainda não atuou pelo Campeonato Brasileiro, ainda não entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro com o manto sagrado, né? O último jogo de Pablo pelo Flamengo foi contra o Alcas, na derrota do Flamengo contra o Alcas na estreia da Copa Libertadores da América. Até então, Pablo ainda não voltou mais a atuar pelo mais querido Brasil e o Flamengo não descarta a saída de Pablo. Além de Pablo, a situação envolvendo Davi Luiz e Rodrigo Caio, jogadores que devem deixar o Flamengo agora no meio do ano, principalmente aí na nossa defesa. E com isso o Flamengo mira a contratação do zagueiro Sami. Segundo as informações trazidas pelo portal UOL, a diretoria do Flamengo está tentando a contratação do zagueiro Sami,
que atualmente está no Tigres do México. Isso porque os defensores disponíveis no plantel rubro-negro, 3 deles são dúvidas para a continuação da temporada: Davi Luiz, Pablo e Rodrigo Caio, como eu já mencionei aqui para você. Então a gente segue aí atento nessa situação no mercado da bola. Lembrando que Sami ainda tem contrato com o Tigres do México até o meio do ano de 2026, né? O Sami foi contratado aí pelo Tigres agora no ano passado, no mês de agosto. Então assim, é um jogador que o Flamengo vem aí tentando, segundo o portal UOL, o Flamengo vem tentando a contratação do zagueiro Sami. O valor de mercado de Sami é de 7 milhões de euros. 7 milhões de euros, aproximadamente aí 35 milhões de reais, um pouco mais, 35, 36 milhões de reais, hoje na cotação atual. O Sami que tem 28 anos, Sami aí que inclusive, né, foi do nosso Mengão queridão, e agora pode aí novamente retornar ao mais querido do Brasil. A gente vai aguardar por mais detalhes sobre a situação de uma possível chegada do zagueiro Sami no mais querido do Brasil. Bom, vamos mudando de assunto e falando sobre a situação envolvendo Alan do Atlético Mineiro. O Flamengo parte para cima do Atlético, apresenta uma proposta de 8 milhões de euros. O Atlético recusa. O Atlético, por sua vez, só negocia o volante Alan por 10 milhões de euros. O Atlético chega às negociações com o Flamengo e chega a baixar para 9 milhões de euros, ou seja, 48 milhões de reais. Só que o Flamengo pretende comprar o Alan de forma parcelada. O Atlético vende o Alan por 9 milhões de euros, mais à vista. Essa informação que temos e as informações trazidas lá no portal Coluna do Flamengo diz que após algumas tratativas do Flamengo, o Atlético mandou o seguinte recado para o rubro-negro: ou paga os 9 milhões de euros, cerca de 48 milhões de reais na cotação atual, ou não há mais conversa, meus amigos. O time mineiro entende que não tem necessidade de negociar o volante às pressas e, diante disso, não pensa em afrouxar para o Flamengo. Importante frisar que o time mineiro é detentor de 90% dos direitos econômicos de Alan. Os outros 10% pertencem ao próprio jogador. Ou seja, o Atlético Mineiro faz jogo duro para negociar Alan. Até baixou o valor de 10 para 9 milhões, mas travou ali. Ou 9 milhões de euros, 48 milhões de reais à vista, ou não tem mais conversa. Esse foi o recado que o Atlético Mineiro mandou para o Flamengo. O que você acha sobre essa contratação, Alan, no mais querido do Brasil? O Flamengo deve ou não deve pagar esses 9 milhões de euros? Agora, à vista, meus amigos, à vista, né, o Atlético aí tá querendo fazer, na verdade, é bumbum doce, né? Daqui a pouco vende para outro time aí, é porque é o Flamengo vão fazer de tudo para não vender o jogador. Essa é a verdade. Mas a gente vai seguir focado com tudo. Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. O Flamengo deve pagar os 9 milhões por Alan? Fique à vontade, deixe sua opinião também é muito importante aqui no nosso trabalho, beleza? Vou ficando por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.